Na Era do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu me chamo Rosângela Costa e vou apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, deste sábado. Hoje vamos falar sobre o pensamento. Não queremos aqui nos aprofundarmos no campo da física. Este é um assunto bastante vasto. Vamos falar só um pouquinho sobre o que um pensamento pode causar. Tão simples pensar, não é mesmo? Então, estamos sempre pensando em alguma coisa. E quando estamos com algum problema, nossa, quantos pensamentos vêm à nossa mente. Mas, além de pensarmos em algo para tentarmos resolver um problema ou planejar uma festa, podemos fazer muito mais através do pensamento. Inclusive a caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 10, diz o seguinte: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Então, através também do pensamento, podemos fazer a caridade. Então vamos ver como funciona. Somos livres para pensar. Todos concordam? Aliás, é a única e total liberdade que temos é o de pensar, certo? Por exemplo, se ficássemos trancados, fechados em um lugar sem liberdade de ir e vir, vamos ter total liberdade para pensar. E como qualquer outra pessoa em liberdade, poderemos pensar em qualquer coisa que quisermos. Mas só tem um detalhe: o que pensarmos pode nos causar danos, tristeza ou alegria, bem-estar ou mal-estar. O pensamento, precisamos entender que ele não é estático, não é parado. O pensamento é movimento. E vamos ver no livro Respostas da Vida, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o título Pensar. Diz no seu item 23, abre aspas, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente na mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja deva ser e, trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. Fecha aspas. Então, nossos pensamentos, eles são emitidos por vibrações de ondas eletromagnéticas. E conforme a frequência dessas vibrações, poderemos ficar muito bem ou muito mal. E aí está o X da questão. Vai depender de nós a condição que queremos ficar. Se queremos estar bem ou se queremos estar mal. E isso vai acontecer conforme a qualidade dos nossos pensamentos. E como seria essa qualidade? Quando temos pensamentos bons, pensamentos sobre a saúde, amorosidade, desejo que o mundo fique melhor, que a sua família se harmonize. Quando você faz uma oração daquelas bem sentida, buscando o bem comum, quando você reflete sobre você mesmo, elevando o seu pensamento a Deus, a Jesus, e por aí vai a linha de pensamentos bons, pensamentos para o bem. Você se conecta com Jesus, com os seus anjos de guarda, e você se sente mais forte, melhor fisicamente e espiritualmente, porque a frequência das ondas eletromagnéticas que você emitiu fez a conexão com o alto, com o amor, com o Criador, com Deus, que é todo amor, como sabemos. Mas, quando você tem pensamentos voltados para o mal, com pensamentos egoístas, com sentimentos de inveja, raiva, desprezo, a conexão é outra.
Sua frequência vibratória se conecta com outras pessoas ou outros espíritos que estejam na mesma frequência que você. E aí, o que acontece? Você enfraquece, se sente pior do que estava, porque unindo os pensamentos de todos que você se conectou com o mesmo pensamento ruim, a frequência dessas ondas vibratórias ficou mais forte para o mal, para a tristeza. Vamos ver agora no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fala da lei de liberdade. O título é Liberdade de Pensar, na questão 834. E Kardec pergunta: é responsável o homem pelo seu pensamento? E a espiritualidade superior responde que sim, temos a completa liberdade, mas somos responsáveis pelos nossos pensamentos diante de Deus. Nós escolhemos os nossos pensamentos. Pelo pensamento podemos atrair a luz ou a sombra, a energia boa ou ruim. A nossa onda vibratória, ela vai depender da nossa inteligência, da nossa vontade, do sentimento e também do grau moral que já desenvolvemos, né? Outro ensinamento de Jesus, e não foi por acaso, é este: orai e vigiai. Já devem ter ouvido falar, né? Foi no sentido de que devemos vigiar os nossos pensamentos. Orar quer dizer elevar os nossos pensamentos a Deus, e devemos fazer isso com o coração. E o vigiar? Vigiar é prestar a atenção sobre o que pensamos e como agimos, para não termos surpresas desagradáveis, caindo em tentações e nos arrependermos mais tarde. Ambas as ações precisam andar juntas para que tenham o efeito desejado, porque, no fim das contas, é a evolução espiritual que tanto buscamos aqui na Terra. No livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, pelo nosso querido Chico Xavier, lemos o seguinte: compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a abstrações, por representarem turbilhões de força em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, conforme as nossas reflexões, nossos pensamentos se manifestará em torno de nós como irradiações eletromagnéticas mais ou menos intensas, atraindo a luz ou a sombra. E olha só, André Luiz também fala que essas ondas vibratórias que se produzem através dos pensamentos atingem primeiro aquelas pessoas que estão mais próximas. E quem está mais próximo do pensamento? Isso mesmo, aquele que está pensando. Então, somos nós os primeiros a serem atingidos pelos nossos próprios pensamentos, que podemos estar bem ou melhor ainda. É por isso que quando nossos pensamentos são para o bem, para a alegria, para benefícios de outro, sentimos aquela sensação tão gostosa, tão boa. E, para finalizarmos, vamos citar aqui um pedacinho do final do prefácio do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, pelo nosso querido Chico Xavier novamente, que diz assim, abre aspas: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Fecha aspas. Bom, né? Então, hoje ficamos por aqui, desejando a todos nós a vigilância dos nossos pensamentos e a oração, para que nos fortaleça cada vez mais. Muito obrigado pela atenção e um ótimo final de semana para todos. Na Era do Espírito.